Nasci aqui em Belo Horizonte, e nasci em casa naquela época. Eu nasci na casa que foi de minha avó, viúva de João Pinheiro, na Avenida João Pinheiro, esquina da Rua Tibira. Foi em 18 de março de 1931. Meu pai era Israel Pinheiro da Silva, minha mãe Coracil Shoa Pinheiro. Meu pai, na época, ele era secretário de Agricultura do governo Benedito Valadares, em Minas Gerais. Posteriormente, ele foi convidado por Getúlio Vargas para presidir a Companhia Vale do Rio Doce, que foi financiada pelos americanos que tinham interesse em tirar o minério de ferro do Brasil para levar para os Estados Unidos, porque estava no período da guerra, Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, meu pai saiu da Vale e foi eleito deputado federal. Ele ficou 3 mandatos como deputado federal, e de deputado federal, ele foi eleito governador de Minas. Passei a infância em Caeté, o grupo escolar, o grupo Jardim da Infância, que naquela época tinha ainda, hoje ainda tem, Bueno Brandão, e em frente o grupo, terminado o Bueno Brandão, fui para o grupo escolar Barão do Rio Branco, que também ali em frente. Terminado o Barão do Rio Branco, eu fiz, naquela época havia admissão com a dona Bem-vinda. No exame de admissão, eu fui para o Padre Machado, Instituto Padre Machado, e aliás era do professor Lara Rezende, e cujo filho, Otto Lara Rezende, acabou casando com minha irmã. E é ali que eu fiz até o primeiro ano do ginásio, que eu fui então transferido, junto com meu irmão, João Virgílio, para o Colégio Interno São José, no Rio de Janeiro. Papai estava de mudança, saiu da Vale do Rio Doce, ia ser deputado federal, então eu fui para o Colégio Interno no Rio. Fiquei no São José, terminei o ginásio lá, o científico, e voltei a estudar engenharia na Escola Politécnica da Universidade Católica, na Rua São Clemente, no Rio de Janeiro. Ele era líder dos republicanos em Minas e assumiu o governo na primeira fase, quando Cesar Alvim foi para ministro da República. E ele renunciou. Até que em 1906, ele é convocado para um congresso agrícola e industrial de Minas. E nesse congresso, ele foi convocado para ter um retorno à política mineira. E nesse congresso, ele foi o presidente, ele se sobressaiu e foi candidato a governador logo a seguir. Eleito governador, faleceu com 2 anos, aí acabou. Ele queria mudar a política mineira, ele queria fazer a política dos jovens, dos homens de pensamento, dos economistas da época. Na época não havia a palavra economista, mas eram desenvolvimentistas, homens que pensavam no progresso, desenvolvimento. Os outros, como eu já disse, só pensavam em prender, pagar, essa coisa. Mas com a morte dele, os coronéis, que eram chamados, os que comandavam a política naquela época, retornaram ao poder, e esse poder foi mantido até Getúlio. Só em 1930 que acabou. Houve a derrocada. Getúlio foi contra, né? Getúlio reformulou a política brasileira. Aí, em 1932, houve Olegário Maciel, o governador de Minas. O Olegário faleceu e haviam 2 candidatos violentos, fortíssimos, disputando o lugar de governador de Minas. Era o Virgílio Melo Franco, apoiado por Flores da Cunha, e o Gustavo Capanema, que era homem do Getúlio, apoiado. O Oswaldo Aranha apoiava Virgílio. E o gaúcho Flores da Cunha apoiava Capanema. E a briga terrível entre os dois. E o Getúlio, para não ter atrito, escolheu o Benedito Valadares, um Tércios, para governador de Minas. E Benedito foi governando. E foi nomeando secretariado. E nomeou meu pai. Aí ele, pessoalmente, me contou isso. Por isso que eu posso relatar isso com absoluta segurança. Eu convoquei seu pai, meu filho, aquela voz fanhosa dele, porque ele era filho de João Pinheiro. Bom, aí, por competência própria, ele foi assumindo posições, né? Ele gostava de política. A Vale do Rio Doce tinha que ser feita em Minas. Era minério de ferro, usina siderúrgica, tinha que ser em Minas.
Mas Getúlio queria agradar o Amaral Peixoto, que ia casar com a filha dele, Alzira Vargas. Então colocou no estado do Rio, onde que ficou hoje. A usina siderúrgica foi fornecida ao governo brasileiro pelo governo americano, em troca do governo americano usar as bases de Natal. Aí o Getúlio era um homem engraçado. Ele era um homem do cravo e da ferradura. Ele dava uma cá e outra lá. Ele sentiu que ele precisava de agradar Minas, que ele já tinha feito uma desfeita com Minas ao retirar a usina siderúrgica. Então, deu a Vale do Rio Doce para Minas Gerais, entendeu? Que é um financiamento que os americanos estavam... Os americanos também estavam precisando de minério de ferro. Por causa da guerra, tudo em função da guerra. A Vale do Rio Doce era uma empresa, Itabira Iron, era uma companhia de Percival Facua, era um inglês que era dono da companhia. O governo brasileiro, o governo americano, foi na Bolsa de Londres, comprou todas as ações dessa companhia, todas possíveis, e entregou de graça para o governo brasileiro. Aí o governo brasileiro ficou dono da Vale do Rio Doce por causa dessa manobra do governo americano. Então aumentou o capital, mudou o nome para Vale do Rio Doce, essa coisa toda, e financiaram, e nomearam meu pai o incorporador, presidente, o primeiro presidente, e a tarefa do meu pai era construir, reformar a estrada de ferro Vitória Minas, para poder imediatamente começar a exportar minério de ferro. E em função disso, os americanos ficaram muito sensibilizados com ele, gostavam muito dele, porque houve grande participação de empresas americanas na construção da ferrovia Vale do Rio Doce. Quando eu formei, eu fui para trabalhar numa obra lá, na construção de uma estrada de rodagem no Rio Doce. Aí esse americano, Mr. Kennedy, perguntou ao meu pai se ele não tinha um filho interessado em ir lá. Meu pai foi lá. Meu pai tinha uma fazenda em Aimorés. Eu morava na fazenda e trabalhava lá perto. E ele me chamou, eu topei na mesma hora, embarquei logo para os Estados Unidos, imediatamente. Meu pai era deputado federal fazendo campanha para Juscelino. Quando acabou o Dutra fez um governo de coligação, General Dutra. Marechal Dutra. Coitado, era um homem, papai era amigo dele, ajudava ele muito, mas ele era muito fraco, ele não tinha... Ele abriu o comércio brasileiro, o Brasil está cheio de divisa, de dólar resultante da guerra, daquele que exportava, cheio de cambiais. O Dutra deixou o povo importar automóvel, jogou o dinheiro tudo fora, jogou as divisas. Quando eu falo dinheiro, é divisas, né? A primeira proposta foi o seguinte: o PSD indicava o presidente da República, PSD mineiro, e a UDN mineira indicava o governador de Minas. Mas isso foi uma tragédia. Isso no interior, hoje não sei se dá para vocês perceberem, mas você imaginou no interior um chefe do PSD apoiar um chefe da UDN? Nunca. Era preferir morrer do que fazer isso. Isso, então, foi uma reação violenta. Então, a fórmula mineira fracassou, esqueceram, puseram de lado. Aí vieram com outras fórmulas, estão sempre inventando fórmula. Até que chegaram à fórmula que o Cristiano Machado, que era um deputado federal, um homem sério, um homem bom, foi lançado candidato a presidente da República pelo PSD. O Getúlio foi lançado pelo PTB. O Getúlio era um homem, a imagem dele era muito boa, ele tinha saído do governo, pai dos pobres, bota o retrato velhinho no lugar outra vez. É um negócio, Getúlio é uma paixão nacional. Ele ganha do Cristiano Machado, né? O Cristiano tirou o último, o segundo lugar foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que era sempre o candidato da UDN. Isso, eterno candidato da UDN. O candidato, ele tinha um apelido bonitinho, o brigadeiro bonito, uma coisa. É bonito e é solteiro. É porque ele era solteiro, solteirão danado. Mas ganhou o Getúlio, ganhou fácil, Getúlio ganhou disparado. E Getúlio, ele tentou aí voltar do governo a um governo muito ruim. Ele, no retorno dele, ele perdeu o elan, não tinha mais elan. Aí que ele foi dominado pelo guarda-costas dele, o famoso Gregório. O PSD mineiro era formado uns 22 membros. Era o Conselho Consultivo. Era uma espécie de diretório estadual.
Esses homens é que resolviam. O que eles decidiam, estava decidido, a convenção homologava. E esses homens eram homens todos sérios, engravatados, não tinha negócio de molecagem. Naquela época era tudo muito formal. E o Juscelino, nesse grupo, era o mais populista, porque ele fazia política em Belo Horizonte. E ele dançava pé de valsa, mulherengo, isso tudo dava charme. Então, o PSD, esse grupo, chegou à conclusão que para acompanhar o Getúlio, que era populista, precisava de um populista em Minas, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Meu pai era o vice-presidente do partido em Minas, apoiava Juscelino, achava que ele era o homem ideal para o momento, populista, essa coisa que eu acabei de contar. Meu pai, eles eram muito realistas, viu? Eles analisavam objetivamente, tem que ganhar a eleição. Não adianta ser o melhor do mundo e perder a eleição. Bom, então o Juscelino ganhou, virou governador. Aí ele logo pensou, o governador de Minas, naquela época, ainda hoje, né, tem a obrigação de pensar na presidência da República. Ele ganhou uma convenção apertada, né? Foi lá no Rio, eu estava já presente, eu já tinha idade, eu compareci a essa convenção, eu vi lá. O Nereu Ramos, de Santa Catarina, estava disputando com ele. Tinha um Peraco Barcelos, do Rio Grande do Sul, disputou com ele, mas ele ganhou. Ele ganhou a convenção pelos votos do Benedito Valadares. Aí é preciso explicar. Naquela época, a convenção, o convencional podia acumular votos. E o Benedito tinha 300 e tantos votos, porque Minas tinha mais de 400 delegados. Cada município tinha um voto. E os municípios mineiros delegavam tudo ao Benedito, que era o presidente do partido. Era o grande líder mineiro, era Benedito Valadares. E Benedito não queria apoiar Juscelino, não. Ele dizia, Benedito era homem sábio, dizia, nós vamos ganhar, mas não vamos levar. Olha que coisa, e quase não levamos, Benedito, Juscelino quase não assumiu. Ele acabou votando, e quando ele acabou de votar, a decisão acabou, Juscelino ganhou, porque ele 300 e tantos votos, ninguém podia competir com ele. Ele ganhou, levou e ganhou. Aí veio o problema da reação contra da posse dele. Antes da posse houve dois movimentos militares. Já a influência de Carlos Lacerda, os militares no Brasil sempre foram denistas. Influência do brigadeiro Eduardo Gomes. O exército era meio neutro, mas a aeronáutica é muito denista, sempre foi. Era muito a marinha elitista, a marinha não se preocupava muito com isso não. Mas a aeronáutica era muito, e o brigadeiro, que era o líder incontestável da aeronáutica, era apoiado por essas forças militares, entendeu? O general Castelo Branco era o denista. Todos, eu não tinha um militar, eu não conhecia nenhum militar PCdista. Enfim, dois grupos militares reagiram, foram presos, derrubaram, acabaram, prenderam, liquidaram, mas Juscelino chiou. E o assunto morreu, ele então começou a governar. Meu pai, desde que assumiu a comissão de orçamento, desde que ele voltou, ele assumiu o mandato, em 50, 51, 52, ele defendeu violentamente, com muita intensidade, a localização da futura capital no Triângulo Mineiro. Ele perdeu por 6 votos. Houve uma votação em pleno, na Constituinte. Quem votou contra ele foi Arthur Bernardes. Você imagina, mineiro votou contra Minas. Ei, Bernardes, é o argumento de Bernardes, papai foi cobrar dele. Eu já tinha esse compromisso há 30 anos atrás, de votar onde que é hoje Brasília. Meu pai queria que fosse no Triângulo Mineiro. Por que ele queria que fosse no Triângulo? Porque ele procurou o Dutra, o general Dutra era o presidente, e ele ajudou muito o Dutra na campanha. Eu não sei se já contei, mas ele viajou com o Dutra, apoiou o Dutra. E o Dutra disse para ele, se você conseguir que fosse o Triângulo Mineiro, eu mudo a capital, mas se for lá em Goiás, eu não tenho condições de mudar. Porque não tinha estrada, não tinha instalações, não tinha infraestrutura, mas no Triângulo Mineiro já tinha. Então o assunto ficou em água morna. Mas as medidas técnicas continuaram sendo tomadas. Quando veio a candidatura de Juscelino não teve coragem. Se você reparar bem, é que as pessoas não reparam. No plano original de Juscelino não tinha Brasília. Meu pai fazia um discurso, 51, 52, 53, ele tem um discurso tudo aí.
ele era obrigado a fazer, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças na Câmara, ele era obrigado a fazer um discurso relatório, contando as expectativas do Brasil para o ano. E nesse relatório ele terminava sempre. E é fundamental, senhores congressistas, não esquecer da mudança da capital. Ele falava sempre da mudança. Todo o discurso ele terminava com a mudança da capital para o interior. Juscelino é um homem de coragem, viu? Eu acho que ele tem graves defeitos, mas tem momentos que ele tem lucidez, momentos de lucidez. Ele pegou a bandeira, ele sentiu que... Porque ele percebeu no interior, sobretudo aqui na região de Goiás, que havia uma inspiração na mudança da capital, que ia trazer um grande desenvolvimento, como trouxe. Então ele pegou a bandeira e chamou meu pai. Precisava de organizar uma empresa estatal que fosse construir a capital. E essa empresa chamava-se Companhia Urbanizadora da Nova Capital. Era a empresa que administraria a área federal, onde que é hoje o Distrito Federal, e ficava encarregada de todas as construções. E os recursos todos federais vinham para seu comando. A Nova Cap, Companhia Urbanizadora, é que comandava todos os recursos federais destinados à construção. E o seu pai? Meu pai era o presidente, era o ditador, o diretor-geral. Aí eu estava nos Estados Unidos quando ele me chamou. Eu já estava terceiro ano lá nos Estados Unidos e trabalhando em engenharia, nessa companhia Morrison Knudson. Estava entrosado, trabalhando nas maiores obras de engenharia. O último trabalho meu foi na navegação do Rio São Lourenço, que é o rio que liga os grandes lagos, Chicago, ao Oceano Atlântico, alargando o rio para poder passar navios de grande calado. Era a maior obra de engenharia do mundo na época. Eu aprendi muito lá, demais. Então isso me serviu depois que eu vim para Brasília. Eu era assessor técnico do meu pai, em Brasília. Todo equipamento americano eu que comprava, eu conhecia tudo, estava por dentro de tudo. Comprava direto das fábricas, da General Motors, da Ford. Até o Juscelino faltou com a verdade, eu vi ele dando uma entrevista que ele ia ver a obra tal, e via nada. Ele não podia tomar poeira, ele andava com lenço no nariz, porque é o caso de poeira. Ele parava lá, quando ele viajava, ele parava sempre em Brasília, entendeu? Fazia ponto de apoio em Brasília para mudar, pegar avião para ir para o Nordeste. Ele parava lá, e também porque namorava, ele gostava de namorar. Ele era um namorador fantástico. Então, Brasília, para ele, foi um lugar espetacular. Ele levava a namorada, ninguém ficava sabendo. Eu via ele descer, eu sabia muito bem quem era, quem não era, né? Mas ele não foi correto, aí que eu comecei a divergir dele. Porque meu pai é que fazia tudo, ele ia lá olhar, passeava, batia a mão para os candangos. Agora, na história dele, aqueles livros que não foi ele que escreveu, foi o Carlos Heitor Coni que escreveu o livro. Ele, como construir Brasília, não construiu Brasília coisa nenhuma. Ele foi o supervisor, ele foi o homem que induziu a construção de Brasília. Mas quem construiu o Brasil foi meu pai. Ele me chamou um dia, Israel, você vai ser o sucessor do seu pai. Eu vou te eleger deputado estadual em Minas. Eu falei, presidente, eu lembro direitinho. Com o maior prazer, eu fiquei numa alegria, né? Picanedo era o líder. Agora tem que lembrar o Murilo Badaró, Aécio Cunha, meu primo Demerval Pimenta. Meu pai era um homem federal. Meu pai nunca tinha sido deputado estadual. O ambiente que ele vivia era federal. Esses homens todos que eu falei, Benedito, Capanema, esses homens todos, Alckmin, esses homens eram de nível federal. E eu vivia no meio deles. Era deputado estadual, mas eu via a conversa dele. Então, o ambiente, para mim, a ambição minha era ser federal, participar desse grupo, e não estadual, que é muito mais limitado. Eu errei porque eu não tinha preparo ainda. E também tive uma croup, de difteria, né? Uma semana antes da eleição, quase morri. Eu fiquei fora da campanha uma semana, aí perdi a eleição com poucos votos, muito poucos votos. Fiquei de suplente, mas ia assumir só no final lá. Aí eu fui nomeado, papai me nomeou para diretor da Vale Rio Doce. Eliezer Batista era o presidente. Mas a diretoria da Vale não tinha influência nenhuma. Eu ficava assinando, não tinha atividade. Quem mandava era só o presidente, não tinha. Ele vinha em Itabira, olhava, mas não tinha. O poder decisório era presidencialista. Quando o Jânio ganhou a eleição, é preciso voltar um pouco atrás.
Jânio ganhou a eleição para satisfação do Juscelino. Juscelino ficou uma alegria, porque se fosse um PCdista, esse é que é toda a crise brasileira. Se fosse um Tancredo, o Juscelino ficava com medo de não voltar. O Juscelino só pensava em voltar. É isso que eu falo do erro do Juscelino. O Juscelino, na presidência da República, foi um craque. Depois que saiu, só fez bobagem. Ele só pensava JK-65. Contratou duas figuras inexpressivas da política mineira, deputados estaduais sem expressão, para fazer JK-65. Só pensava nisso. Meu pai falava com ele: Juscelino, fica quieto em Diamantina, imita o Getúlio para ser chamado. Você vai ser chamado em 65, mas não fica provocando e promovendo. E só falava JK-65, e viajava e falava. Juscelino era inquieto e criou atritos. Aí entre os companheiros, porque o partido político é formado de muitos companheiros. Como eu falei, eram 21, não eram? Todos tinham capacidade de ser governador de Minas. Escolheram o Juscelino, mas podiam ter escolhido outro. Escolhe ele quer continuar, não dá chance para outro, como é que pode? Por que ele deixou o Eles escolheram o Lott de propósito, para perder a eleição. Juscelino não queria escolher ninguém, queria deixar o barco correr solto. O PSD que reagiu, acabou escolhendo o Lott, que era o pior candidato do mundo. O discurso dele acabava sem ninguém na praça. Ele começava a contar, assim, eu assistia, me dá vontade de chorar. Benedito Valadares, que na época era presidente, ficava dentro do carro, fechava, ficava com os vidros abertos, estava fazendo frio, né? O Lott começava a falar, fecha os vidros. Coitado do Lott, ele era um homem corretíssimo, mas não tinha vocação política. Aí o Jânio, tudo normal, não tinha nada errado, o Jânio começou a governar. Aí renuncia o Jânio. Ele queria dar o golpe, claro que ele queria, já era doido varrido, completamente alucinado. E renuncia. Aí não volta, põe o Jango. O Jango, sim. O Jango era o maior despreparado que eu já vi. Eu viajava com o Jango também na época, ele era candidato a vice. Coitado do Jango. O Jango, para dar um exemplo, ele só entendia de boi e de mulher. Ele entendia de gado. Ele viajava de avião, passava em cima assim, de umas fazendas, ali tem tantas cabeças, boi e tal, raça, sabia tudo sobre gado. Aí mulher ele era alucinado. Mulher, ele não podia ver uma mulher, ele me mancava da perna porque ele levou tiro, ele não enchia com mulher. Ele não era brincadeira. E eu conhecia a mulher dele, eu era diretor da Laje Rio Doce, Tereza Goulart. Mulher perigosa, tinha que segurar, era uma coisa terrível. Então o Jango era completamente despreparado. E quem mandava no Jango, abusava do Jango, é o sindicalista. Resultado, tinha que cair. A crise foi em cima do Jango. Só por causa do Jango. Os militares derrubaram o Jango, entendeu? Estava afastado, mas ele continuava no vice-presidente do partido. Aí o Benedito Valadares, como eu já disse, espertíssimo, inventou uma doença, se afastou. O Benedito não queria comandar o partido. Ele não queria apoiar Sebastião Paes de Almeida. Agora que eu estou lembrando, ele falou comigo, o Benedito falou comigo: Israel, esse homem não governa a Minas. Minas não merece esse homem. Meu pai presidiu o partido, era o vice-presidente, assumiu quando o Benedito ficou fora. O Benedito fez de propósito, ficou fora para dar destaque ao meu pai. Meu pai ficou muito correto com o Paes de Almeida. Apesar que o Paes de Almeida destruiu ele, porque meu pai era um candidato natural. Ele chegou em Minas com poder total, do dinheiro. Era o homem do vidro plano, ele tinha um monopólio do vidro plano no Brasil. Riquíssimo, Paes de Almeida. Então contratou um jornalista, Toninho Drummond, que ia para a televisão, põe um trenzinho rodando numa mesa, e o trenzinho pagador. Chamava o pagador, mas ele dizendo que ele estava visitando todos os municípios de Minas. Chegava na cidade, dava 400 contos, dava isso, dava aquilo. Cara, era muito dinheiro. Entendeu? Então, meu pai era um homem respeitável, não entrou nisso, mas não saiu também. Continuou no partido, a campanha dele, Roberto Rezende. Foi um erro do Magalhães, é sobrinho dele. O candidato seria Oscar Dias Correia. Mas o Magalhães, ambicioso, pôs o sobrinho. E aí perdeu. Meu pai ganhou uma campanha de 21 dias. O PI foi escolhido pelos deputados estaduais. Ganhou a eleição de Dumiro Badoró por um voto, dentro da bancada estadual do PSD. Um voto.
E meu pai resolveu mantê-lo candidato a vice para não criar novo atrito. O governo do meu pai foi simplesmente a continuação do governo que João Pinheiro não pôde exercer em Minas. Pelo falecimento dele, no segundo ano de mandato, João Pinheiro deixou um pensamento inacabado. Nem chegou a ser obra. Muitas coisas ele começou, mas a grande obra dele não foi iniciada. João Pinheiro era um renovador do pensamento político. Ele queria avançar no setor agrícola, sobretudo, no campo, na indústria, na modernização. Ele era um homem diferente. Ele achava a política em segundo plano. A grande tarefa do governante era criar riquezas para o povo, desenvolvimento, educação. Era um homem apaixonado por esses tópicos que nunca estavam na pauta dos políticos da época. Ele começou pela industrialização. A Força e Luz, a Companhia Força e Luz de Minas Gerais, tinha uma concessão da área de Belo Horizonte. E só podia instalar indústrias com aprovação dela, porque ela que fornecia energia. E meu pai descobriu, então, que podia, se criasse uma nova área fora da concessão, poderia ter energia do Estado. E ele fez isso. Numa noite, pegou o pessoal da Secretaria da Agricultura e foi lá em Contagem, fincou um pote lá e pegou para o Estado da concessão. E criou a cidade industrial de Contagem, que não tem o nome dele. Tem o nome de um engenheiro, de um capitalista aí. Ele não sabe. Você vê que em Minas Gerais não tem quase nada com o nome dele. Ele nunca se preocupou com isso. Isso não era papel de pôr nome, vaidade, isso não. E ele começou a construir a cidade industrial, que foi a grande obra de industrialização dele. Mas ele sempre tinha... Aí nós temos que ver a lista. O INDE, Planejamento Industrial, Feira Permanente de Amodas, que é o quê? Que foi a obra que João Pinheiro queria fazer. A Gamileira, ele queria fazer a grande exposição, entendeu? Projeto de Oscar Niemeyer, uma beleza de projeto. Quando ele estava em Brasília, ele pegou um avião e foi visitar a Amazônia. Ele tinha curiosidade, como todo brasileiro. Ele voltou e falou: meu filho, eu estou decepcionado. É tudo cerrado. A maioria é cerrado. A Amazônia, a maioria é fora o Rio Amazonas, o resto é cerrado. E ele então ficou com isso na cabeça, que o Brasil era uma área de cerrado imensa. Então ele precisava de recuperar esse cerrado. E em Minas Gerais, o cerrado era o sertão. A palavra sertão vem de desertão. É o deserto que vem a partir de Covelho, o resto, subindo ali tudo, é cerrado. Até o noroeste, o plano noroeste é tudo cerrado. Então ele bolou esse plano noroeste, que era a conquista dessa área do cerrado. Foi o primeiro grande projeto que o BID aprovou para o Brasil. Essa que foi a grande vitória dele. Mas os militares, que não gostavam dele, seguraram o projeto até entrar o sucessor dele, que foi o Rondon Pacheco. Entendeu? O projeto foi aprovado, dinheiro alocado, mas não liberaram. E quem ficou dono do Cerrado, do Noroeste, e parte é papai, mas hoje é Rondon. Quando eu vejo falar Fiat, Rondon, isso tudo foi ele. Ele bolou para trazer a Fiat, ele me encarregou de comprar os tratores da Fiat, que a Fiat exigiu comprar, que as prefeituras comprassem trator da marca Fiat para poder vir instalar a fábrica em Minas Gerais. Eles queriam derrubá-lo. Eles, os militares, insuflado pela UDN de Minas. Quem segurou a eleição dele? Castelo Branco. Porque, eu já contei, era amigo, o sogro do Castelo era amigo de João Pinheiro. Então, Castelo, esse homem é de correto. Israel Pinheiro, eu garanto, ele vai governar. Mas para governar, ele teve que ceder. O que é ceder? Sair do MDB e entrar na Arena. Ele teve que ser governador da Arena. E aí vieram os udenistas todos que estavam na Arena junto com ele, pro lado dele. Ele estava no PSD quando foi eleito. Quando ele estava para tomar posse, é que veio o AI2, extinguir os partidos. Ele já era governador eleito, mas não empossado, quando extinguiram o partido. Ele teve que organizar os partidos, teve que organizar um partido do governo. E combinou que alguns amigos dele ficassem no MDB, entre eles Tancredo, Carlos Murilo e mais o Jorge Ferraz, que ficou por conta própria,
Ficaram uns 3 ou 4 só. O resto tudo veio para a Arena. Então a Arena ficou um saco de gato. Juntou PSD e o DN dentro da Arena. E meu pai teve que administrar isso com muito jeito. Ele teve que conciliar os inconciliáveis. Foi uma tarefa difícil. É aí que ele tinha que nomear um para um lado, dava nomeação para outro. Ele criou o critério dos majoritários. É um critério justo. Quem fosse majoritário em votos no município tinha o direito de nomear. E assim foi levando, conseguindo equilibrar. Mas nunca conseguiu de todo, porque tinha uns radicais. Entre eles, Hélio Garcia. Hélio Garcia era um radical, que depois virou governador de Minas. Era um radical, criou as maiores dificuldades do meu pai. Depois ele se arrependeu, coitado. Até ele fez um gesto bonito, fez um discurso na Câmara. Ele se arrependeu, mas fez, foi radical. Simval Boaventura. Eu tive que ficar na Arena. Porque meu pai estava na Arena. Não tinha sentido, meu pai na Arena e eu no MDB. Eu passei o mandato calado, não tinha sentido eu falar muito. Meu pai era governador. Só no final eu fiz um discurso para registrar o governo dele, não o meu ponto de vista. Não. Eu comecei a assumir um mandato depois que ele saiu do governo. Os militares queriam perseguir meu pai. Então o que eles fizeram? Aí eu fico até revoltado, isso até dói meu coração. Eles sabiam que a coisa que mais machucava eles era eu. A intenção dele era ver eu continuar a carreira política, como ele continuou a carreira política do pai. Então, eu fiquei inelegível. Apesar que na Constituição brasileira, desde o início da República, parente de primeiro e segundo grau, de governador, vice-governador, prefeito, podiam disputar a eleição desde que no exercício do mandato. E o que significa isso? Se eu fosse deputado federal, eu poderia continuar sendo deputado federal, mesmo que meu pai tenha sido eleito governador, ou ministro, ou outra posição. Mas eu teria que estar já no cargo. Eles foram, então vamos por etapas, senão é meio confuso isso para entender. O Pedro Aleixo era o vice-presidente da República. E eu ficava atrás dele o tempo todo. Eles lançaram a Constituição de 69. E nessa Constituição ficava confuso, ou não estava claro, que eu era inelegível ou não. Então eu procurei o Pedro Aleixo para ele corrigir a redação, para copiar o que era antes, que já era tradição na República Brasileira. E Pedro Aleixo corrigiu. Só que um jornal, lembro bem direitinho, Diário de Notícia, Pedro Dantas, você não conheceu, foi um jornal muito importante do Rio, viu? Publicou uma notinha no rodapé, assim, ó, o caso da elegibilidade do deputado Israel Pinheiro está resolvido. O professor Pedro Aleixo corrigiu a notinha. Sabe o que os militares fizeram? A Constituição estava rodando na imprensa oficial. Eles pararam as rotativas, retiraram o trecho e mudaram, me fazendo inelegível. De tal maneira fizeram, que se meu pai, ele quis fazer, saísse do governo 6 meses antes de terminar o mandato dele, eu continuava inelegível. Eu não pude disputar a eleição em 70. Chegou em 74, eu poderia disputar. Mas aí eu tenho um primo que é ambicioso demais, Raul Bernardo. Ele era deputado estadual quando eu era federal. Nós disputávamos da mesma região, Dobradinha, que se chama, né? E ele, em 74, eu vou disputar deputado federal. Eu falei, Raul, se você for disputar, eu não vou, porque não dá para os dois. E depois do Costa Silva, veio a Junta. A Junta foi pior. A Junta caçou todo mundo. Tinha ódio. Tinha ódio. Depois da Junta veio o Médici, que era uma coisa terrível. É por isso que caçou. Eu não sei, eles não tinham pensamento político, eram os radicais de direita. Quem ficou no governo é radical mesmo, viu? Quem mandava no governo é homens de radical. Esse que punham bomba, era esse tipo mesmo. Não tenha dúvida que era. Então eu fiquei inelegível, né? Então eu fiquei 4 anos fora. A mamãe pediu ao Rondon para me nomear, para eu não ficar fora da política. Rondon não pôde nomear e depois contou por quê. Os militares não deixaram. Fiquei 4 anos fora, de 70 a 74. Chegou em 74, eu fui nomeado. O Aureliano, sem eu falar nada,
me chamou lá e falou, Israel, escolhe um lugar para você no meu governo. Eu falei, Aureliano, governador, o Rural Minas, meu pai tinha fundado o Rural Minas, ia tomar conta do Noroeste, eu queria participar disso. Ele falou, está resolvido. Aí fui para casa esperando ser nomeado. Aureliano não tinha assumido ainda, estava naquela véspera. E aí, passar uma semana, 2 semanas, nada de nomear. E depois, na terceira semana, eu fui chamado no Palácio. Quando eu entro lá, no Palácio, estava Aureliano e Ozanam. Israel, você quer ser secretário de obras da prefeitura? Pelo amor de Deus, eu olhei aqui. Secretário de obras da prefeitura é péssimo, não vai nada. Secretário de obras da prefeitura de Belo Horizonte. Tinha a Sudecap e Secretaria de Obras. A Sudecap é que fazia tudo, a Secretaria de Obras não fazia nada. Eu falei, governador, eu aceito, mas só podia incorporar a Sudecap. Como ele estava encabulado, ele concordou imediatamente. O que me salvou, porque a Sudecap pôde fazer muita coisa. Fiquei 4 anos na Sudecap e Secretaria de Obras. Em 78 eu disputei o Senado. É uma julgada que é o DN, que ainda existia o DN, apesar que as legendas estavam extintas, ainda havia PSD, o DN. Depois que meu pai saiu do governo, no governo militarizado, governadores nomeados, só veio governadores da UDN. O PSD foi eliminado. E o governador da UDN era Francelino Pereira, Aureliano Chaves e Rondon Pacheco. Rondon primeiro, Aureliano e Francelino. E eles todos da UDN. E a única chance que eu tive, eu fui convidado para disputar o Senado para puxar voto do ex-PSD para ajudar a eleger o Fagundes Neto, que era o candidato da UDN na Arena, contra Tancredo Neves, que era o candidato do MDB para o Senado. Eu fiz uma campanha bonita. Eu comecei ganhando o Tancredo. Tancredo chegou para mim e disse, Israel, você não vai me derrotar? Ele foi governador. Ele não era governador, eu chamava ele de deputado. Deputado, eu estou só tentando disputar. Eu não tenho chance, como é que eu vou ser eleito contra essa máquina poderosa do Estado? E afinal, eu quase ganhei dinheiro, mas no final, eles perceberam, o governo do Estado de Minas, que era o tenista, me tirou todo o apoio. Eu fiquei na última semana andando pelas ruas de Belo Horizonte, numa campanha para o Senado, na base do deputado, como se fosse candidato a deputado federal, pedindo voto nas ruas de Belo Horizonte. Perdi a eleição, fiquei em segundo, Fagundes ficou em primeiro. Era bipartidarismo, Arena MDB. Aí abriram, fizeram o pluripartidarismo, aí o governo criou o PDS. Tudo foi do governo. A classe política não tinha, naquela época, não tinha vontade própria, não. Isso tudo era decidido na cúpula do governo, dos militares. A CEMIG só atuava onde tinha retorno, rentabilidade. E não havendo, era o DAE, Departamento de Água, que fazia a administração direta do governo. E eu era o presidente do órgão. E aí eu criei também, vai a imaginação, né? Eu criei a telefonia rural. Criei em tudo que é um distrito, município, que não tinha telefone. Instalei telefone. Posto de serviço, PS, mas era telefone. Não tinha muita boa relação. Era o DN, era um relacionamento frio. Eu era do DAE, ele não era frio, não tinha. Eu nunca tive um governador meu amigo mesmo. O mais cordial era o Aureliano. Depois virou Hélio Garcia, mas também era o DN. O DN é sempre o DN. A campanha foi tranquila, eu lembro que acabou a eleição, eu, o deputado Laviola, que era deputado estadual, eu federal, fomos apoiar o Tancredo, fomos no palácio, na posse dele. Isso eu lembro direitinho. Porque o Tancredo era nosso. O que é nosso? PSD. Entendeu? O adversário nosso era o DN. Era Eliseu, que era o DN, era PR. O Tancredo era do PSD antes da Revolução. Quando havia PSD, meu pai governador, Tancredo apoiou meu pai para governador, me apoiou. Nós éramos tudo um grupo só, PSD, Partido Social Democrático. Veio a Revolução, acabou com os partidos. Em 83 eu volto deputado federal
pela PDS. Porque tinha extinto, não foi que eu escolhi, não. Arena extinta, nós ex-arenistas, fomos para o PDS. Eu era deputado, aí houve a campanha direta já, que foi a grande campanha para eleições diretas. O governo era, o nosso presidente da República era o nosso famoso general Figueiredo. E aí fizemos um movimento na Câmara para aprovar eleições diretas. Mas perdemos. Nós, quer dizer, era o grupo do MDB contra a Arena. A Arena majoritária. Arena não, PDS, perdão. Mas houve uma dissidência da qual eu assumi um papel até de certa importância, que nós abrimos 15 ou 18 deputados, saímos do PDS e fomos apoiar a eleição direta. Ficamos com o MDB. Aí desequilibrou o quadro e o MDB passou a ter uma maioria no Congresso para aprovar as eleições diretas. Entendeu? Mas aí, a maioria, mas para aprovar precisa de 2/3. Mudança constitucional são 2/3. Nós não conseguimos, faltaram 20 e poucos votos. Manteve a eleição direta no quadro, no Congresso Nacional. O Tancredo, muito esperto, falava que não queria eleição indireta, mas no fundo ele queria. Ele acabou aderindo à eleição indireta e começamos uma campanha para levar o nome do Tancredo no colégio eleitoral. Porque o colégio eleitoral era feito dos deputados, senadores e deputados estaduais. Era uma assembleia grande. E nessa o Tancredo ganhou. Aí que ganhou disparado, que a adesão foi em massa. O candidato contrário era o Maluf, depois virou era o Andreasa, foi derrotado, foi o Maluf. E nós apoiamos. Aí que tem uma história engraçada. Nós apoiamos, nós de Minas, os que não. Porque eu votava era confuso, né? Eu era do PDS, votava para escolher o candidato do PDS. E foi escolhido o Maluf. Nós votamos no Maluf, que era melhor ser o Maluf que fosse o Andreasa. O Andreasa era mais simpático do que o Maluf. Para o Tancredo ganhar. Foi eleito, muito bem. Ficou doente, aquela história toda. E aí ele não quis ir para o hospital, porque o Tancredo era um homem muito sem coragem, viu, coitado? Ele tinha medo, eu nunca vi um medo que eu não conseguia entender. Ele tinha medo de que se ele fosse para o hospital, não ia assumir o mandato do presidente da República. É uma coisa que nunca entrou na minha, eu não consigo entender esse raciocínio do Tancredo, mas ele era assim. Então ele não foi para o hospital, foi adiando. Estava com a febre danada, e quando foi aí, vocês já sabem da história. Resultado, quem tinha que assumir é o vice. Houve uma discussão muito grande, seria Ulisses. Mas eu mesmo, conversando com o Afonso Arinos, nós estávamos jantando naquela noite em que a notícia chegou na casa da Vera Brant, lá em Brasília, que a notícia chegou que Tancredo foi hospitalizado. Aí eu conversei com o Afonso Arinos, que estava na mesa, ele falou, não tem a menor dúvida, o sucessor é o vice-presidente que já foi eleito, e já foi empossado. É o Sarney. Sarney não é só porque é o DN também, não. É o DN, isso aí já temos divergência. Mas ele é um homem fraco, ele é medíocre. Quem mandava nele é Ulisses Guimarães. Isso me irritava, o Ulisses que mandava, ele obedecia a tudo. O Ulisses que nomeou o ministério todo. O ministério era o ministério do Tancredo, continuou mesmo, porque o Ulisses falou, vai continuar e continuou. Nas constituintes passadas, o governo sempre criava um núcleo, os homens mais capacitados, preparados, para fazer um esboço, um boneco, né? E em cima disso os deputados iam emendando. Tinha uma lógica, aí tinha uma sequência que você emendava. Na de 88, o governo tentou fazer isso, o Sarney, mas como o Sarney não tinha autoridade, apesar que o relator geral era Afonso Arinos, quando chegou na Constituinte, ninguém nem tomou conhecimento desse boneco. E começaram a fazer a Constituinte naquele tumulto que foi lá. E eu percebi que aquilo não ia acabar em nada. Aí eu ajudei a organizar com o pessoal da assessoria, da Câmara, do Senado, um grupo de trabalho, uma organização,
trabalhando, disciplinando, as emendas eram tudo confusas, não tinha sequência. Essa Constituinte, para mim, ela é falha. E o Brasil, quando eu vejo ministros falando a Constituição decide, eu fico olhando, essa Constituição nossa é um blefe. Ela foi feita na base desse jogo descontrolado de interesses. O Andradinho, o deputado Bonifácio Andrade, assim, tudo ele julgava, conforme a lei vai regulamentar. Eu sistematizava centenas de emendas que eram díspares, não tinham nenhuma conexão. Todo mundo queria apresentar emenda. Eu organizava tudo durante a noite, para durante o dia, no dia seguinte, já estar mais ou menos organizado, que permitiu uma votação. Porque do jeito que estava, nem permitia votação, porque não tinha como votar uma emenda que não tinha conexão nenhuma com outra. Os parlamentares, os congressistas, não estavam preparados, não. Eram poucos. Quantos eram? 500, 450, 500 constituintes? Não tinha nem 50 preparados. Hélio Garcia era o vice do Tancredo, no governo de Minas. O Tancredo saiu, o Hélio assumiu o governo. O Hélio foi para o PMDB, eu fui atrás, eu acompanhei Hélio Garcia. Eu aderi de corpo e alma, politicamente, ao Hélio Garcia. Fiquei com ele na fundação do partido PRS. Fiquei com ele até o final. O Nildo ganhou a convenção do PMDB, que o Hélio já tinha voltado para o PMDB. O Nildo ganhou, e eu mesmo convenci o Hélio, me lembro bem, essa conversa que eu tive com ele, que quem ganhou a convenção tem que receber o apoio do governador. Se o governador disputou, tinha um candidato e o Nildo ganhou, o Nildo tinha que levar o apoio do governador, senão ficava mal para o currículo do Hélio Garcia. E ele acabou concordando. E aí apoiou o Nildo Cardoso, de má vontade ou não, mas apoiou. Aí o Nildo Cardoso ganhou a eleição. O Hélio Garcia me chamou. Eu falei, Israel, eu vou te fazer, você vai ser o nosso candidato ao Senado. Eu fiquei emocionado, foi sempre meu sonho, né? Eu já me referi aqui várias vezes. E me registrou, fez a convenção, fui registrado, saí fazendo campanha para o Senado. Sabe o que aconteceu? O Arlindo Porto, que era o vice-governador do Hélio Garcia, por indicação minha, aí um dia eu era deputado federal, candidato ao Senado. Estava em Brasília ainda naquele período final, ele mandou um avião do governo me buscar em Brasília, me levou, fui para Belo Horizonte, fui lá para o Palácio das Mangabeiras, ele sentou lá, ele é um homem todo envolvente, né? Pois eu lembro direitinho, você é filho de governador, você conhece as dificuldades, né? Uma conversa que sensibiliza, né? Mas o que é, governador? Eu já desconfiei que a coisa ruim, boa não era, né? Aí ele virou e falou assim, o Arlindo quer ser candidato ao Senado. Eu falei, governador, eu renuncio agora. Ele ficou na alegria, e o Arlindo estava... Você conhece Mangabeira, andar de cima, o Arlindo estava lá, desceu, tudo é o foco, e eu renunciei ao Senado, tudo direitinho. Só que o Arlindo fez uma convenção atrasada, fora de época, e o tribunal impugnou. Sabe o que o Arlindo declarou? Que ele teve que assumir a candidatura, porque meu nome não estava pegando, o povo não estava aceitando meu nome, ele tinha que entrar no meu lugar. Eu fiquei com muita raiva. Aí foi a única vez que eu tive realmente raiva. Eu estava na pesquisa na frente, ia ganhar a eleição, renunciei por causa do Hélio Garcia, não foi por causa dele. E ele ganhou, foi o que ele ganhou, ele entrou no meu lugar e ganhou a eleição para o Senado. Eu não perdoei. O Hélio Garcia, eu acho que ele pensou em me escolher, porque ele passou comigo uma tarde inteirinha lá em Brasília, no quarto dele, eu e ele, sozinho, e ele não falava o que ele queria comigo. Eu hoje, analisando, eu acho que ele queria saber se eu queria ser candidato a governador, mas ele queria que eu assumisse um compromisso de apoiá-lo no retorno. Mas não chegou a falar, isso é imaginação. Enfim, aí ele acabou escolhendo Eduardo Azeredo, que é a maior mediocridade que já passou por Minas, né? É uma vergonha. O Hélio Garcia escolheu de propósito, é o mesmo argumento de Juscelino. Escolheu o lote para o lote perder. Eu não acho que o Hélio Garcia escolheu Eduardo Azeredo para ele perder.
mas fraco, era um fraco. E pensando em voltar. O Hélio Garcia pensou, põe Eduardo Azeredo, 4 anos, e eu volto daqui a 4. Essa foi a ideia dele. Só que aconteceu igualzinho, parece castigo, né? Veio a reeleição e Eduardo Azeredo falou, daqui eu não saio. E não saiu. E Hélio Garcia perdeu a chance. Nomeado secretário de Transporte e me dediquei à construção da estrada Belo Horizonte-São Paulo. Era a grande tarefa que eu achei que era importante no estado de Minas. Pista dupla, uma obra, financiamento do Banco Mundial, achei uma obra espetacular. Consegui construir em 2 anos, 1 ano e meio, 200 quilômetros, metade da rodovia, até Perdões por ali. No mundo inteiro. E eu morei nos Estados Unidos, trabalhei em empreiteira, a maior empreiteira do mundo, americana. Lá é tudo preço global. O que é preço global? O governo quer construir uma estrada, vou dar exemplo de uma estrada, mas vai para qualquer obra, indaga qual é o preço, quanto vai custar essa estrada. Quem oferece o menor preço? Os empreiteiros discutem, apresentam um preço. Preço global é o seguinte, eu dou o valor de R$1 milhão para te entregar a obra pronta. Não tem medição. É preço global, é pronta. Eu dou 1 milhão, outro fala, eu dou 500, dou 800, 900, enfim. Quem der o menor preço ganha a concorrência. Não tem medição. Medição é um foco de roubalheira, é um foco da desonestidade. Medição é no tempo da carrocinha. As carrocinhas de burro, vocês já lembram? Vocês não sabem, construir estrada com carroça de burro. Tirando a terra, levando na calcinha, despejava em outro lugar. Aí ia medindo as calcinhas, 50 carroças, a tanto. Entendeu? Isso é que veio da medição. Mas hoje, com a tecnologia, com a aparelhagem, medição, hoje você dá, eu dou tanto, acabou. O empreiteiro que vai lá fazer as suas medições antes de oferecer o preço. Isso é que chama-se o preço global. Isso eu tento implantar, tentei aplicar mas não consegui. Eu fiz a concorrência do segundo trecho. É por isso que eu saí. O segundo trecho, de Perdões até São Paulo, seria assim, preço global. Mas Eduardo Azeredo, eu rompi com ele. Rompi e larguei o governo. E ele nomeou outro e a obra não terminou, gastou 8 anos para terminar. Eu era deputado quando estava no governo Azeredo. Larguei e fui terminar meu mandato. E aí não voltei mais. Em política, se você muda de lado, você está liquidado. Itamar Franco, muito generoso, me nomeou lá para o representante de Minas em Brasília. Fiquei lá os 4 anos do governo dele e tal. Nós tínhamos um grupo pró-parlamento. Lembro da Andradinha, que era o Roberto Freire. Afonso Arinos era o nosso chefe. Ele era presidencialista e virou parlamentar. Ulisses, o presidente da República, todos têm horror do parlamentarismo. E o mais grave, o que me decepcionou, chama-se Forças Armadas Brasileiras, são contra. E não me explicaram por que no parlamentarismo você escolhe o melhor, quem chefia é o melhor. A seleção é interna do partido. O partido põe como seu chefe o melhor. Aliás, você num colegiado nunca vota no pior, vota sempre no melhor. E sempre o chefe do partido é o primeiro-ministro, é o que governa. No sistema nosso não é o melhor que governa, é o mais esperto, é o mais arisco, o mais demagogo. Quando vai para o ministério, um representante de um partido, ele vai com respaldo de todos os membros do partido, porque ele foi eleito o seu chefe. Primeira pergunta que um deputado faz, quando ouve falar em sistema de governo diferente, como é que eu vou me eleger? É incrível isso, né? Apesar que no Brasil só 50%, 45% se reelege, eles continuam fazendo a mesma pergunta. É falta de inteligência política, né? Porque com o sistema atual, metade só que reelege. E no parlamentarismo, nos Estados Unidos, é 97%. Ninguém perde eleição lá, não. O contrário. Você está no distrito, é muito difícil você perder a eleição. O voto distrital misto, defendo. Tem 2 tipos de voto distrital, o puro e o misto. O puro é como, já relatei, nos Estados Unidos, você divide de Minas Gerais, são 50 deputados, 53 distritos. Distrito é um município, vamos dizer assim. Só que não é um município que
é um distrito que envolve mais de um município. Minas tem 800 e tantos municípios, dividindo por 50 vai caber 30, 40 municípios, em média 30 municípios para cada distrito. Então, nesse distrito, você é votado na eleição majoritária, é você contra outro, ou contra mais um, ou contra mais dois, conforme o número de partidos. Você só pode ser votado ali, você não pode sair dali. Você não precisa gastar muito dinheiro, você tem que fazer só a sua propaganda. Você não pode comprar o voto. A eleição majoritária não tem como comprar. Você não pode comprar a consciência de metade mais um dos cidadãos. Não tem como. Isso é o distrital puro. O distrital misto, que foi o da Alemanha, é o seguinte: metade do eleitorado, dos parlamentares, é eleito por distrito. A outra metade é eleito no sistema proporcional. Porque para permitir ter deputados mais universais, mais conhecimentos gerais. O distrito, o deputado distrital, ele é mais limitado. Ele tem a consciência mais do distrito, mas como eu já disse, mais limitado. E o deputado geral, ele é a consciência do Estado, ele tem a preocupação com os problemas do Estado.